amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. No último vídeo eu falei sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas eu quero também trazer as referências da mídia e da programação preditiva sobre este assunto, para que tenhamos uma contextualização e comprovação que as profecias estão se cumprindo. A programação preditiva é um estudo que apresenta que nada do que acontece no mundo acontece sem que isso antes seja programado. Dessa forma, a mídia vai projetar isso antecipadamente, seja através de filmes, notícias, séries e outras produções. A mídia enaltece o caos e esfrega na nossa cara a agenda do anticristo. Mesmo que isso seja passado de forma inconsciente, ou seja, para aqueles que ainda não despertaram para perceber isso. Até mesmo através da numerologia, como vimos, é possível passar essas mensagens preditivas. Vimos isso nas capas da revista The Economist, mostrando muitas agendas, nas cartas Illuminati e também muitas celebridades são usadas para proclamar essa programação, pois a mídia inteira tem o poder de tornar famoso aquele que divulga a sua agenda, seja nas suas capas ou seja através das mensagens subliminares. Por isso que nós falamos sobre a fome estampada na capa da revista The Economist, que é a fome mundial, que virá com o cavalo negro. Outro exemplo é a capa da revista Vogue de julho, que vem como destaque mostrando Beyoncé sobre um cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra e da morte. Isso também é uma agenda Illuminati. Veja essa referência ao citar o número 11. O título diz 11% Hell is on the way. O inferno está se aproximando. Beyoncé é mostrada como símbolo da mulher escarlate, símbolo da grande meretriz religiosa que cavalga sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Algo que vamos falar isso apenas no capítulo 13 de Apocalipse, mas já é uma referência aqui. As 7 cabeças e 10 chifres é o poder mundial e econômico. 11 faz referência a Babel mundial, Babilônia Grande, e a besta é montada pela mulher dourada, ou pela mulher escarlate. Em um episódio também da produção A Guerra dos Tronos, em meio do caos e destruição, aparece a cena de um cavalo branco. E como referência disto, a revista Polygon diz que Arya não sobreviveu aos eventos do penúltimo episódio e que o cavalo branco era uma representação da morte e de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Que no livro de Apocalipse, na Bíblia, lê-se a seguinte passagem: Olhei e contemplei um cavalo pálido, e o nome que se sentava nele era Morte. Os cavalos têm aparecido nas suas 4 cores na mídia. O cavalo branco, nas produções, estão anunciando que o anticristo da falsa paz está chegando. Na sequência, seguem os demais cavalos anunciando outros acontecimentos, que é o cavalo vermelho da guerra, o cavalo negro da fome e o cavalo amarelo da peste. Seriam coincidências a produção midiática estar dando destaque a esses cavalos e as suas cores? Certamente que não. Beyoncé também já apareceu montada em um cavalo negro. Ela foi destaque na capa da revista Bazar. Katy Perry também exaltou o cavalo negro em sua música Dark Horse, no qual ela fala do mundo dos mortos e exalta a alta magia egípcia. Faz menção aos espíritos da morte e do Egito conectado à fome. Segundo o Apocalipse, os 4 cavalos assumem essas posições, saem para vencer. Nada impedirá as suas ações e o seu avanço. O cavalo branco recebe uma coroa e sai vitorioso para vencer, e ele foi usado na propaganda do perfume da Lancôme. Zendaya aparece montada em um cavalo branco, símbolo de vitória e poder. Então é isso, fiquem atentos à programação preditiva e às suas referências na mídia, já que eles sempre estão usando celebridades para anunciar a agenda mundial. Essa programação aparece em filmes, novelas e em todo tipo de produção midiática, até mesmo nas notícias, como se fosse um oráculo supostamente prevendo os acontecimentos. Mas na verdade é uma programação e não uma previsão.
Imaginem que o anticristo precisa de uma estrada para percorrer antes que ele apareça. A programação preditiva primeiro cria essa estrada para que ele possa caminhar quando ele se manifestar. Por isso, todo o trajeto do anticristo até chegar ao poder está sendo desenhado, ou seja, programado. E para isso acontecer, não é apenas o empenho de uma pessoa, mas de toda uma comunidade global que envolve desde pessoas mais simples até grandes engenheiros de comunicação, seja de mídia e tecnologia. Tudo está sendo meticulosamente programado pelas elites, e a grande mídia e os veículos de comunicação operam para disseminar antecipadamente a programação na mente das pessoas. Isso serve para promover a aceitação do governo mundial e futuramente promover a marca da besta e do seu governo. Alguns pensam que a grande mídia se tornou um oráculo, que revela o que vai acontecer. Mas será que a mídia está adquirindo o poder da onisciência e acertando os acontecimentos antecipadamente? Certamente que não, pois tudo não passa de uma programação preditiva. Por que será que cada vez mais capas de revistas como da The Economist e episódios como dos Simpsons e de outras programações como de filmes parecem prever antecipadamente os acontecimentos? Isso nada mais é que programação preditiva, pois só acontece aquilo que já foi programado. E é neste ponto que entendemos que vivemos dentro de uma Matrix, um mundo criado por programadores psicológicos e subliminares. Muitas dessas programações é a nível oculto, se usando de numerologia, gematria e cabala. Então, de certa forma, os eventos já são atraídos para que aconteçam. No filme O Exterminador do Futuro de 1991, Dia do Julgamento Final, uma cena mostra um aviso dizendo: Cuidado 911. Como se explica isso? Mesmo um simples jogo como os das cartas de Illuminati apresentam várias cartas onde a programação preditiva aparece de forma assustadora. Poderíamos dizer que essas produções estão adivinhando o que vai acontecer ou estaria tudo sendo programado? Como é possível que os episódios dos Simpsons estejam acertando muito dos acontecimentos antecipadamente? E como as publicações da revista The Economist têm acertado 99% do que vai acontecer no ano seguinte ou nos próximos anos? Um novo mundo está surgindo, há uma programação, e tudo está sendo avisado de forma subliminar. Mas na verdade não há nada escondido, apenas alguns não sabem fazer a leitura, ou não prestam atenção nos avisos. Programação preditiva é uma forma sutil de condicionamento psicológico fornecido pela mídia para familiarizar o público com as mudanças sociais planejadas para serem implementadas. Quando essas mudanças são implementadas, o público já estará familiarizado com elas e vai aceitá-las como progressões naturais. No filme O Preço do Amanhã, ficamos sabendo como será um mundo sem dinheiro físico, onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. Será que este filme é somente uma ficção ou revela uma realidade que está prestes a acontecer e que já foi programada? Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.